Bom dia, sejam bem-vindos todos a mais uma live do Arte Garcia, nosso informativo virtual destinado aos nossos clientes, convidados de nossos clientes e nossos amigos. Hoje é dia 10 de agosto, são 10 horas de uma manhã paulistana ensolarada e vamos começar essa segunda-feira com mais um boletim de direito ambiental. Para quem não me conhece, eu sou Douglas Nadalini, sócio do Duarte Garcia Serra Neto e Terra Advogados, e eu lidero a equipe de direito ambiental de nosso escritório. A exemplo das nossas outras lives, lembrando sempre que nossa proposta é um bate-papo, tratar de temas atuais do direito que afetam o nosso dia a dia dos que militam na área de direito ambiental, com uma aplicação muito prática. Mas antes de começar, eu preciso agradecer a nossa equipe de produção da live, que ela é formada por advogados do nosso escritório e por nossa equipe de TI, que com muito carinho e disposição cedem seu tempo para permitir que a gente consiga fazer essa produção e levar e compartilhar com vocês um pouco de nosso conhecimento e vai matando um pouco a nossa saudade dos encontros pessoais. Lembrando que essa e as nossas demais lives ficam à disposição em nossas redes sociais. Você pode acessar pelo nosso site, pelo nosso LinkedIn ou diretamente no nosso canal do YouTube. Então não deixe de nos seguir, lá vocês encontram as outras edições em quase todas as áreas do direito onde nós militamos, sempre com temas muito atuais. Lembrando que a nossa proposta é sempre de um bate-papo, e nesse bate-papo as nossas convidadas de hoje vão ser instadas a responder parte das suas dúvidas ao longo da própria apresentação. Então, eventualmente, ou eu interrompo e faço a pergunta, ou eu consigo encaminhar a pergunta mesmo durante a apresentação delas, de modo que a gente consiga atingir e facilitar e permitir com que todos conheçam o máximo possível. De todo modo, não se esqueçam que no canto do seu dispositivo você vê um balãozinho com as letras P e R de perguntas e respostas. Basta clicar, lançar suas questões, que nós repassaremos às nossas convidadas de hoje, seja durante a apresentação, seja ao final, sempre respeitando o nosso tempo máximo de duração. E nesse ponto, se alguma pergunta ficar para trás, algo não ficar claro, nós estamos à disposição para responder por e-mail. Basta acessar nosso site e mandar, ou diretamente para nós, posteriormente, seja pelo nosso site, pelo nosso LinkedIn, e nós faremos chegar também às nossas convidadas. O tema de nossa conversa de hoje é uma recente modificação implementada pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, no processo administrativo sancionatório. Para a apresentação desse tema, que ele é muito relevante para boa parte dos nossos clientes, muitos de vocês que estão aqui conosco, que têm atividades fiscalizadas pela CETESB, portanto, podem sofrer autuações da CETESB. Teremos hoje para tratar desse tema Marcela Prá, minha sócia no escritório, ela é especialista em Direito Ambiental e Sustentabilidade e divide espaço comigo na equipe de Direito Ambiental. E temos como uma convidada especial de hoje a advogada Fernanda Tanuri. A doutora Fernanda Tanuri é a gerente do Departamento Jurídico da CETESB. Ela é bacharel em Direito pela Universidade Católica de Salvador, pós-graduada em Direito Ambiental e Gestão Estratégica pela PUC de São Paulo, aluna especial da pós-graduação em Direito Internacional do Meio Ambiente, temas fundamentais pela Universidade de São Paulo, e é reconhecida pela análise de advocacia sempre como uma das mais admiradas advogadas nessa área. Agradeço desde logo a doutora Fernanda Tanuri por ter aceitado o nosso convite e por compartilhar um pouco do seu conhecimento essa manhã conosco. E ela esteve à frente desses trabalhos na CETESB e tem ajudado muito na sua divulgação, então ouvir dela esse novo planejamento vai ser fantástico. E agradeço muito à CETESB, na pessoa da doutora Patrícia Iglesias, sua presidente, por ter cedido sua gerente para passar um tempo da manhã conosco. Muito obrigado, doutora Patrícia. Estando nossas convidadas prontas, eu vejo daqui que elas já estão completamente prontas e ansiosas para começar, eu convido Marcela para que faça essa abertura e a gente inicie os trabalhos. Bom dia a todos.
Eu sou a Marcela Prá, associada do Duarte Garcia Serra Neto e Terra, especialista em Direito Ambiental e Sustentabilidade. Eu integro a equipe de Direito Ambiental do nosso escritório. Hoje nós vamos falar sobre a decisão de diretoria da CETESB número 55 de 2020 e a sua recente alteração, a decisão de diretoria número 64 de 2020. Essas decisões tratam sobre o processo sancionatório de apuração das infrações administrativas por condutas lesivas ao meio ambiente. E para falar melhor sobre esse assunto, vamos contar com uma convidada especial, a doutora Fernanda Tanuri, como o Douglas já havia apresentado. Fernanda, agradeço muito por você ter aceito o nosso convite e agora passo a palavra para você iniciar a exposição sobre o tema. Bom dia a todos, eu que agradeço a oportunidade, gosto muito de falar sobre esse tema, direito administrativo sancionatório é um dos meus favoritos, e agradeço muito a Douglas e a Marcela por essa oportunidade. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação que eu preparei para ficar mais didática a minha apresentação. Sim. Então, antes de entrar no tema da live propriamente dito, eu queria falar um pouquinho da CETESB, né, que é o órgão ambiental do Estado de São Paulo. Ele é vinculada à CIMA, Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, tem reconhecimento pela ONU, sendo um dos seus 16 centros de referência no mundo para questões ambientais. Também é o órgão de referência e consultoria do PNUD para questões ligadas a resíduos perigosos na América Latina. E é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde para questões de abastecimento de água e saneamento. De extrema relevância nesse momento de pandemia do Covid, que nós estamos tratando saúde assim como a coisa realmente mais importante. E queria aqui ressaltar a diretriz CETESB de Portas Abertas, que foi uma diretriz estabelecida pela essa nova gestão, iniciada no início de 2019, liderada justamente por doutora Patrícia Iglesias. Essa diretriz traz um canal de comunicação direto entre o administrado e a CETESB, seja a população em geral, ou seja, os empreendedores. Também eu quis trazer aqui um ponto que sempre gera muitas dúvidas nessa época de pandemia, que foi como ficaram os prazos durante a pandemia. Então, inicialmente foi lançada a decisão de diretoria número 26, que tratou de maneira geral como seria tratada a pandemia no âmbito da CETESB, e com ela teve a suspensão de visitas e atendimento presencial de público externos nas nossas dependências. Então, dificultando, né, impossibilitando a vista presencial aos processos, e por isso teve a suspensão dos prazos de 16 de março a 30 de abril. Impossibilitamos, para aqueles prazos que não foram suspensos, o protocolo físico por correios. Logo após, nós fizemos a decisão de diretoria número 28, que regulamentou essa suspensão de prazos, especificando o que estava suspenso ou não. Por exemplo, cumprimento de condicionantes essenciais à manutenção da qualidade ambiental não foram suspensas, então nós regulamentamos essas questões. E depois foi lançada a decisão de diretoria número 45, que regulamentou a suspensão dos prazos até 15 de maio, e aqui eu destaco que voltaram a fluir os prazos em 1º de maio, daqueles referentes aos processos sancionatórios em meio eletrônico, ou seja, os que correm no e-ambiente, a nossa plataforma eletrônica de gestão de processos. Posteriormente, veio a decisão de diretoria número 50, que regulamentou a suspensão dos prazos até 29 de maio, sendo que voltaram a fluir em 18 de maio os prazos recursais referentes à tramitação dos processos licenciatórios em meio ambiente, em meio eletrônico. E aqui eu também destaco que muitos nos perguntaram se recurso de decisão denegatória de licença ambiental, de autorização ambiental, seria considerado como processo sancionatório. E não, processos sancionatórios são aqueles originados de um auto de infração, seja de embargo ou advertência. E os processos licenciatórios são aqueles que pedem licenciamento ou autorização. Então, 1º de maio voltaram a correr os prazos em processos sancionatórios em meio digital, e em 18 de maio os prazos recursais nos processos licenciatórios em meio digital. E depois a decisão 54, que regulamentou essa suspensão, né, nos mesmos termos das outras, até 29 de maio, e finalmente a decisão de diretoria número 62, que regulamentou essa suspensão a partir de 30 de junho.
e agora está mantido a decisão, os termos da decisão 54 até ulterior da liberação, e está suspenso ainda o atendimento externo por tempo indeterminado. Então, como tem sempre está tendo uma renovação da pandemia, da quarentena, nós preferimos suspender de maneira geral, e quando tiver uma decisão do governo, nós estabelecemos essa forma de atendimento ao público. Como é bom dar boas notícias, né, eu também aqui trouxe os resultados da CETESB durante a pandemia, sendo que nós já atendemos cerca de 54 mil solicitações só em 2020, tendo um aumento de produtividade em 15,6%, isso considerando que 2/3 dos nossos funcionários estão em teletrabalho. Foi reduzida a pendência de passivos dos anos anteriores em 13,4%, e hoje nós conseguimos emitir uma licença de operação daqueles processos protocolados em 2020, na média de 31 dias, o que é excelente. Bom, aqui eu trago um pouco do histórico de como surgiu a CETESB, por que essa legislação tão diversa, por que o tratamento diverso em diversas agendas, vamos dizer assim, né? A CETESB foi criada com a Lei Estadual 118 de 1973, Nela foi trazido o controle de poluição, a Agenda Azul, ar, água, solo. E em 2009, teve uma alteração grande dos departamentos da CIMA, né, da antiga SMA, e trouxe para a CETESB alguns departamentos, o DPRN, o DUSME e o DAIA. E aqui, para o que nos interessa em relação à Agenda Verde, o controle de supressão de vegetação e intervenção de áreas de preservação permanente foi incorporado à CETESB como atribuição dela. E também a gestão do uso e ocupação do solo em áreas de proteções aos mananciais e áreas de proteção e recuperação aos mananciais. Então, a CETESB, que tinha Agenda Azul, incorporou a Agenda Verde. Também, em 2009, foi lançada a Lei 13.577, que trata do gerenciamento de áreas contaminadas, incorporando também a CETESB a Agenda Marrom, e foi criado o Departamento de Áreas Contaminadas, que existe até hoje. Bom, então, o que é que nós temos de legislação para utilizar durante uma vistoria ou licenciamento, né? Na Agenda Azul, essencialmente, é a Lei Estadual 997 de 1976 e seu famoso Decreto Estadual 8468, também de 1976, que sofreu diversas alterações ao longo de todos esses anos. A Agenda Verde é tratada pela Lei Federal 9605 de 1998 e o seu Decreto 6514 de 2008. A Agenda Marrom, como eu havia dito, é tratada pela Lei 13.577 de 2009 e tem o Decreto Estadual 59263 de 2013. De maneira geral, o processo administrativo no Estado de São Paulo é regido pela Lei Estadual 10.177 de 1998. E no âmbito da CETESB, os processos administrativos e sancionatórios são regidos pela decisão de diretoria número 127 de 2019/C/I, e um pouquinho mais à frente eu vou explicar essas siglas, e ela aprova a instrução técnica número 30, que traz os critérios de valoração das multas. Então, é muito importante ter ciência dessa instrução técnica, e aqui é curioso porque essa instrução nasceu de uma determinação do CONSEMA, quando a doutora Patrícia era, então, secretária de Meio Ambiente, e foi determinado que seria estabelecido esse critério de valoração e dada publicidade a ele, o que foi feito no final de 2019. Esse ano, nós lançamos a decisão de diretoria número 55, alterada pela decisão de diretoria número 64, que trata do fluxo dos processos administrativos e sancionatórios, especificamente o tema da nossa live de hoje. E aqui um pouquinho as siglas para mostrar para vocês como é dividida as diretorias executivas da CETESB. Tem a presidência, liderada por doutora Patrícia Iglesias, e toda vez que tiver um P nas resoluções é porque veio da presidência. Tem a diretoria de gestão corporativa, que nós chamamos de A, que é o nosso diretor Cleito Paganotto. A diretoria de controle e licenciamento ambiental, a diretoria C, por Zuleika Maria. A diretoria de avaliação de impacto ambiental, diretoria I, por Domênico Tremaroli, e aqui eu destaco que essa diretoria, ela é oriunda do antigo DAIA, que era vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, que atualmente é a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente.
E, por fim, a Diretoria de Engenharia e Qualidade Ambiental, a Diretoria E, por Carlos Roberto. Então, nessa nova gestão, quando se iniciou em 2019, nós procuramos dar segurança jurídica em todos os atos da CETESB. Então, em 2019, teve um mapeamento das possibilidades de melhoria em toda a sua atuação, seja internamente, ou seja, nessas normas de caráter público. Em 2020, nós fizemos o acionamento dos planos de ação. Então, aqui, o primeiro plano de ação é um tema muito sensível, que é a prescrição. No âmbito federal, nós temos 3 tipos de prescrição. A punitiva, que é a constatação da infração e instauração do processo administrativo, que tem um prazo de 5 anos, e aqui a gente não aplica no âmbito estadual, nós temos alguns pareceres da PGE nesse sentido, e a CETESB, como empresa pública, é vinculada ao entendimento da Procuradoria-Geral do Estado. Temos a prescrição intercorrente, que é aquela do que, se o processo ficar paralisado por 3 anos no curso do processo, ele também prescreve. E aqui também não é aplicável, nós temos parecer da PGE nesse sentido, e temos de forma unânime, decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nesse sentido também. E temos a prescrição executiva, que é aquela de 5 anos entre o trânsito em julgado e o ajuizamento da execução fiscal, essa sim aplicável ao Estado de São Paulo e aos processos da CETESB, por meio da súmula do STJ número 467. Vamos lá, aqui. O segundo plano de ação foi uma alteração organizacional, que diversos setores da CETESB mudaram de pai e mãe, vamos dizer assim. Então, para o que nos interessa aqui como jurídico, o antigo CETAR, que, por começar com a letra C, era vinculado à diretoria de controle, foi ramificado em 2. Uma parte que são relacionadas aos autos de infração lavrados pela diretoria C de controle e a diretoria I de impacto, foram para o PJMR, que é o setor de análise técnica dos recursos dentro do jurídico. O jurídico é o PJ, porque nós somos vinculados diretamente à presidência. E para os autos de infração decorrentes de fumaça preta, que são lavrados pela diretoria de engenharia, a diretoria E, ele foi tramitado diretamente para o AFFR, que é o setor financeiro dentro da diretoria de gestão corporativa, a diretoria A. Isso aqui quando é apresentado recurso contra os autos de infração lavrados, e essa análise é feita dessa forma. Bom, o terceiro plano de ação foi a modernização, e isso veio muito forte, já era um plano da CETESB, fazer toda essa digitalização, mas com a pandemia isso foi acelerado, e nós acabamos fazendo a resolução da presidência número 23, que determinou que todos os processos sancionatórios que tramitavam em meio físico fossem digitalizados e migrados ao e-ambiente. Isso vindo ao encontro do programa do governo São Paulo Sem Papel. Esses dados aqui que eu trago foram do final de julho, nós já digitalizamos 332 processos, já migramos para o e-ambiente 280 processos e já emitimos 247 cartas aos autuados, informando sobre essa alteração da tramitação, inclusive porque o número do processo também muda. Então, mas é importante explicar aqui, mesmo não recebendo essas cartas, esses 280 processos já estão tramitando em meio eletrônico, e quem tem o cadastro atualizado na CETESB já pode acessar no e-ambiente lá em Meus Processos. Então, o quarto plano de ação foi feita uma integração na CETESB para que pudéssemos sanar todo o passivo que nós tínhamos. Quando o PJMR surgiu, oriundo do CETAR, nós recebemos um passivo de 2.000 processos. Então, nós fizemos uma resolução trazendo uma força-tarefa com a equipe técnica específica para analisar esses recursos, e também nós contamos com as 46 agências divididas em 5 departamentos da diretoria C para nos ajudar a dar andamento a esses processos. E aqui também cabe dizer que os processos decorrentes de multa por áreas contaminadas foram direcionadas para a diretoria I para nos ajudar, porque o departamento de áreas contaminadas fica dentro da diretoria I.
E o quinto plano de ação foi a normatização do fluxo dos processos, que é justamente a decisão de diretoria número 55, alterada pela 64. Bom, qual é o objeto, quais são os autos de infração, objeto da decisão de diretoria número 55? São os autos de infração e imposição de penalidade de advertência, o AIPA, o AIPM, que é o de multa simples, o AIPMD, que é de multa diária, e o AIPE, que é de penalidade de embargo. Esses 4 são tratados no âmbito dessa decisão de diretoria. Bom, nós quisemos também dar toda a transparência de como esse processo tramita na CETESB, inclusive quem é o agente autuante, a autoridade julgadora, e aqui nós destacamos que o AIPA, ele é um pouco diferente dos outros e ele pode ser lavrado. O agente autuante é o agente credenciado, é o técnico. Ele já lavra diretamente o AIPA e aplica a sanção. O processo, o auto de infração de multa diária e de embargo, ele é lavrado pelo gerente da agência. Então, normalmente, quando se recebe um auto de infração de multa, você pode verificar que tem o técnico que fez a vistoria, que identificou o problema, e quem assina o auto de infração é o gerente da agência, quando ele é da diretoria C, ou o gerente da divisão, sendo da diretoria I. Considerando, né, que a autoridade julgadora de primeira instância, eu acho que eu pulei, desculpa, não, esse mesmo, o auto de multa diária e de embargo, quem lavra é o gerente da agência ou o gerente da divisão. Então, considerando que a autoridade julgadora de primeira instância é aquela imediatamente superior a quem lavrou o auto de infração, o AIPA será julgado, né, esse recurso, pelo gerente da agência ou pelo gerente da divisão. E o AIPM, e o AIPMD e o AIP vai ser pelo gerente de departamento, sempre seguindo a hierarquia do organograma da CETESB. No segundo recurso, a autoridade julgadora de segunda instância, no caso do AIPA, será o gerente de departamento e encerra aqui a instância, essa é a última instância que tem, e o de multa diária e embargo vai ser pelo próprio diretor ou diretora da C ou da I. E também se encerra aqui as instâncias recursais. Um ponto muito importante que a gente trouxe na decisão 55, decisão de diretoria número 55, é o marco temporal do trânsito em julgado administrativo. Quando é lavrado um auto de infração e não há recurso, no 21º dia, esse auto de infração transita em julgado. Quando há uma decisão de primeira instância que também não há recurso, também no 21º dia, ele se encerra o trânsito em julgado. E a decisão de última instância, que seria a decisão de segunda instância, no 16º dia, ele se encerra, ele encerra aqui, transitando em julgado. Uma novidade também é a forma de comunicação com o autuado. As notificações da lavratura do auto de infração continuam sendo por postal com aviso de recebimento, mas a partir do protocolo dos recursos, as decisões são comunicadas por meio de comunique-se, que é como a CETESB trata o e-mail enviado pelo e-ambiente. Então, o e-ambiente, o nosso sistema, encaminha um e-mail para quem está cadastrado no sistema e fala, você tem uma pendência no e-ambiente, clique aqui para abrir. Se a pessoa não abrir esse comunique-se, em 10 dias ele abre automaticamente e o prazo de 20 dias para o recurso começa a correr. Aqui nós normatizamos de forma digital o que já era feito em forma física, porque as autuações conexas, como alguns lembram, ficavam amarradinhas com o cordão para seguirem tramitando juntas. Aqui nós fazemos uma vinculação no sistema, seja por solicitação do autuado, seja quando a CETESB de ofício identifica essa necessidade. Também trouxemos novidades na forma de encerramento do auto de infração. Nós já tínhamos a previsão de pagamento em cota única com 30% de desconto ou o valor integral parcelados em até 60 vezes. E aqui, pela decisão, nós estabelecemos um parcelamento em até 30 vezes com 15% de desconto. Para que seja possível ter o benefício do desconto, nós temos alguns prazos específicos. Então, da lavratura do auto de infração de multa, da consolidação da multa diária
e a partir da ciência da decisão de primeira instância, o autuado tem 20 dias para realizar o pagamento para poder ter o benefício desse desconto de 30% ou de 15%. Já a decisão de última instância, há apenas o prazo de 5 dias para poder efetuar esse pagamento. O parcelamento em até 60 vezes pode ser feito a qualquer tempo, desde que antes da inscrição em dívida ativa, porque a partir da inscrição em dívida ativa, esse débito passa a ser gerido pela Procuradoria-Geral do Estado, a PGE, e a CETESB não tem mais ingerência nesse débito. Bom, algumas consequências, né, do trânsito em julgado administrativo é a incidência de 1% de juros ao mês, o cadastro no CADIM. Quem não conhece o CADIM é o Serasa do governo, então todo mundo que está cadastrado no CADIM não pode receber nenhum tipo de verba do governo, não pode ter convênio, não pode receber, não pode fazer contratação, então é bem grave para algumas empresas e até pessoas físicas. Vai ser encaminhado para inscrição na dívida ativa pela Procuradoria-Geral do Estado e começa a contar a reincidência no caso de uma nova infração. Bom, a partir do auto de infração, como é esse fluxo, esse fluxo determinado pela decisão de diretoria? Lavra-se o auto de infração, encaminha-se por postal com aviso de recebimento, o autuado tem 20 dias para apresentar sua defesa administrativa e, após apresentar, tem 15 dias para sanar qualquer tipo de irregularidade formal, procuração, informar o endereço eletrônico, que é obrigatório agora por conta da migração ao ambiente, o endereço físico, o CPF ou o CNPJ. Apresentado recurso de primeira instância, então, internamente o que acontece? Esse recurso vai para o PJM, que é a divisão de meio ambiente dentro do departamento jurídico, liderado por doutora Márcia Duarte. Uma vez chegando o recurso, o PJM expediente faz uma espécie de triagem, e aqui eu destaco que antes, quando havia o CETAR, o fluxo era um fluxo linear, então era recurso, ia para o CETAR, ia para o jurídico, ia para a autoridade de primeira instância, que é o gerente de departamento. Aqui nós fizemos um fluxo dinâmico, ou seja, toda matéria que é exclusivamente de cunho jurídico, ou o recurso é intempestivo, ou ele já se subsome à orientação consolidada do jurídico, ele é encaminhado pelo PJM expediente direto ao PJMA, que é o setor de análise de recursos, é o braço jurídico do setor de análise de recursos, que é liderado por nossa advogada, a doutora Patrícia, que não se confunde com a nossa presidente. Então, nos demais casos, vai para o PJMR, que é o braço técnico de análise de recursos. E aqui é importante dizer também que, caso o processo vá para o PJMR e se identifique uma necessidade de análise do jurídico, ele vai ser encaminhado para o PJMA, ou, eu digo sempre com relação às áreas contaminadas, que é muito específico, ele pode ir para algum técnico das áreas do departamento de áreas contaminadas, identificar esse ponto, mas sempre uma questão pontual, não vai ser uma análise integral por essas pessoas. Isso aqui é uma análise pontual, justamente para dar celeridade e a pessoa não ter que analisar o todo. E também, caso vá ao PJMA e se entenda a necessidade de ouvir um técnico, seja o técnico do PJMR ou algum outro técnico específico, por exemplo, da diretoria de engenharia, nós também podemos fazer essa tramitação. Uma vez elaborado o parecer técnico ou jurídico, ou técnico e jurídico, esse processo vai para a autoridade julgadora de primeira instância, que eu classifiquei anteriormente, e ela pode acolher as decisões e não precisa, né, de uma fundamentação adicional, mas caso ela acolha ou rejeite parcialmente, é necessário dar uma fundamentação do porquê está sendo dessa forma, ou então, se rejeitar, dar uma fundamentação integral. Então, dada a decisão de primeira instância, no caso, se acolher o recurso e cancelar a multa, cancela-se a multa e encaminha-se para a agência ambiental ou para a divisão que lavrou o auto de infração, justamente para verificar se tem alguma exigência técnica, e nós vamos ver isso mais à frente um pouquinho. Mas uma vez que o recurso não for acolhido e a multa for mantida, encaminha-se o comunique-se informando da abertura automática do prazo em 10 dias, caso não seja aberto formalmente o comunique-se,
informando sobre o prazo de 20 dias corridos para apresentação do recurso administrativo, e aqui também é uma novidade, porque não havia uma norma expressa no âmbito do Estado informando que o recurso de segunda instância seria de 20 dias. Então, quando se lavrava um auto com base na legislação federal, o prazo era de 20 dias, porque isso está previsto na 6514. Mas quando se lavrava um auto de infração com base na 8468, não tinha previsão de recurso de segunda instância. E aí, às vezes, era necessário recorrer à Lei 10.177, que falava genericamente de recurso em 15 dias. Então, nós uniformizamos e todos os recursos administrativos é de 20 dias. Também essa carta já vai conter a guia de pagamento e informa também os benefícios de 30% em cota única, 15% em 30 vezes ou 60 vezes o pagamento do valor integral. Avisamos também da incidência de juros de mora, de 1% ao mês, e da possibilidade de cadastro no CADIM e de inscrição em dívida ativa. Então, nós sempre estamos dando total transparência ao autuado do que ocorre e quais são os caminhos que ele tem a percorrer em todas as nossas notificações. Então, uma vez interposto o recurso de segunda instância, aqui trouxemos a possibilidade de reconsideração da decisão pela autoridade de primeira instância em 5 dias. Se acolher, cancela o auto de infração. Se rejeitar, aqui obrigatoriamente encaminha para o PJMA, que é o setor é o braço jurídico, né, do setor de análise de recursos. E, se necessário, ele encaminha para o PJMR, que é liderado pelo advogado Vitor Gibello. Ou também pode mandar para outra área de apoio, se for necessário. Então, uma vez tendo esse parecer técnico jurídico ou técnico jurídico, tal como na primeira instância, ele é encaminhado para a autoridade julgadora de segunda instância, que novamente pode acolher parcialmente ou rejeitar, sempre dando uma decisão fundamentada. E isso nós deixamos expressamente na decisão de diretoria. Igualmente, a notificação de segunda instância traz todos os benefícios, a guia de recolhimento, informação de juros de mora, de inscrição em dívida ativa e cadastro no CADIM e a abertura automática do prazo em 10 dias. Então, de uma maneira geral, esse é o fluxo que nós traçamos e, de maneira geral, como pode se dar o encerramento do processo, havendo o pagamento dentro dos prazos estabelecidos e aí contando com os descontos ou com o parcelamento. Se não for pago, inicia-se a cobrança amigável pela CETESB e já fazemos o cadastro no CADIM e a inscrição encaminhamos para a inscrição em dívida ativa. E aí, quando esse processo é inscrito, o débito é inscrito em dívida ativa, automaticamente a PGE faz o protesto desse débito. E, independente de ser pago ou não, há uma continuidade no cumprimento das exigências técnicas. Sempre que é verificado uma infração administrativa, o técnico informa como sanar essa infração, esse dano, ou o que é necessário ser apresentado à CETESB. Então, essas exigências técnicas, elas são verificadas pela agência após o pagamento ou não do processo administrativo. E, finalmente, a última etapa na CETESB é o encaminhamento para a inscrição em dívida ativa, quando esse débito passa a ser da Procuradoria-Geral do Estado e a CETESB não tem mais ingerência nele. Por isso, o parcelamento só pode ser feito até aqui. E nós ressaltamos muito isso, porque muitas vezes vem pedido para a gente, o processo já está inscrito e a gente fala, olha, não conseguimos mais fazer esse tipo de parcelamento. Então, é muito importante ter isso em mente. É isso. Muito obrigada. Eu vou encerrar minha apresentação e voltar, acho que voltei. Eu acho que eu passo agora a palavra para Douglas, para caso tenha alguma dúvida. Fernanda, muito obrigado. Foi muito esclarecedor e muito bom conhecer com detalhes como vocês estão processando e fazendo todo esse encaminhamento interno. Nos auxilia bastante a compreender e muito mais estarmos atentos e orientarmos nossos clientes a prestarem muita atenção em relação a essa nova tramitação e a agilidade que nós teremos agora, né?
Eu acho que é mérito dessa gestão e do trabalho intenso que a CETESB e a CIMA vem fazendo nos últimos anos de digitalização e de informação e informatização, de que tudo seja cada vez mais acelerado. Eu acho que assim como nós estamos saindo de um processo no judiciário de anos e anos a fio sem nada efetivo, para chegando a decisões de segunda instância, muitas vezes em menos de um ano. Creio que no administrativo, na parte ambiental em São Paulo, nós estamos indo muito bem nesse sentido aqui. Muito bom. Eu agradeço a participação, eu vejo que nós temos gente de longe aprendendo conosco aqui também, pessoas que não trabalharam em São Paulo, mas que se inspiram na CETESB para levar para os seus estados como funcionar. Isso é muito legal. Eu agradeço a participação de todos. Eu vou convidar a Marcela para fazer alguns comentários e depois eu te devolvo, Fernanda, com algumas questões que estão chegando aqui, mas a gente volta com elas ao final. Parte você já respondeu, mas algumas ainda estão pendentes. Marcela, eu gostaria que você comentasse um pouco. Obrigada, Fernanda, pela apresentação. Foi muito esclarecedora e é bom ver com detalhes como que a CETESB tem aplicado essa nova decisão de diretoria nos processos. Assim que a gente assistiu a essa apresentação pela primeira vez sobre essa nova decisão de diretoria, deu para perceber que essa nova gestão não tem poupado esforços para zerar o passivo da agência, e nós ficamos muito satisfeitos com a decisão de diretoria número 55 de 2020, que, ao meu ver, demonstra a iniciativa de trazer melhoras para o andamento processual para que ele seja mais efetivo e célere. E dentro de tudo que foi apresentado, algumas mudanças nos chamaram mais atenção, e eu vou comentar um pouco sobre alguma delas, que no nosso entendimento impactam mais nos processos que nós temos acompanhado. Um exemplo disso são as notificações, que, como a Fernanda comentou, com exceção da primeira, que informa sobre a lavratura do auto de infração, elas passaram a ser por comunique-se, que se dá através de mensagem eletrônica e não por diário oficial, como são as da prefeitura. Ou seja, a CETESB vai enviar um e-mail para o endereço que estiver cadastrado e o autuado vai ter 10 dias para tomar ciência dessa notificação. Após esses 10 dias, o prazo para resposta começa a correr. Então, por exemplo, se eu receber a notificação da decisão de primeira instância no dia 1º, independente de eu ter lido ou não essa mensagem, a partir do dia 11º, vai iniciar a contagem de 20 dias para eu apresentar o meu recurso administrativo. Caso eu não apresente esse recurso, vai começar a contar o prazo de 15 dias para o trânsito em julgado, que foi outra novidade que essa decisão de diretoria trouxe. Dessa forma, nós recomendamos que, a partir de agora, aqueles que tenham processos na CETESB fiquem atentos às comunicações para que não aconteça a eventual perda de um prazo, podendo ocasionar o encerramento do processo sem que haja uma defesa. Sobre esse ponto, seria interessante que a Fernanda comentasse um pouco como tem funcionado essas intimações e os problemas ou vantagens que a CETESB notou com essa mudança. Outro assunto que a gente também achou importante mencionar é a questão do trânsito em julgado, que de fato foi uma mudança muito positiva. Pelo menos eu tinha a sensação de que alguns processos ficavam lá esquecidos, sem um encerramento oficial, e esse marco que foi estabelecido veio para tirar qualquer dúvida de que de fato o processo foi encerrado. Então, como a Fernanda mencionou, o trânsito em julgado pode se dar em 2 momentos, podendo ser no 21º dia após o recebimento do auto de infração ou da decisão de primeira instância, e também pode acontecer no 16º dia após o recebimento da decisão de segunda instância. Um assunto que a gente também considera polêmico, e eu acho que todos os advogados vão concordar com a gente, porque é uma tese muito utilizada nos processos administrativos, é a questão da prescrição. Existe uma lei federal, que é a Lei 9.873, de 1999, que estabelece um prazo de 5 anos para a prescrição punitiva, que seria o prazo que o agente fiscalizador teria para lavrar o auto de infração, desde a data que a infração foi constatada. E o prazo de 3 anos para a prescrição intercorrente, que seria o prazo limite que o procedimento de apuração poderia ficar paralisado sem qualquer decisão ou julgamento do órgão ambiental. O IBAMA, por ser um órgão federal, ele aplica essa lei e ele observa os prazos prescricionais nos processos administrativos que tramitam lá.
Mas a lei estadual, ela não faz nenhuma menção expressa a esses prazos. E a CETESB, ela acabou não aplicando essa prescrição punitiva intercorrente aos processos administrativos deles. E se a Fernanda pudesse, a gente gostaria de entender melhor porque a CETESB não aplica mais a prescrição intercorrente e a punitiva. É um assunto polêmico, mas levando em consideração as iniciativas da CETESB para que o processo seja mais célere, eu acredito que não haverá mais espaço para um processo ficar parado por mais de 3 anos, por exemplo, que seria o prazo prescricional aplicado para essa situação. Um outro assunto que é do nosso interesse, por acompanharmos muitos processos do tema, são as infrações de áreas contaminadas. Nós sabemos que algumas dessas regras não se aplicam para esses casos, como, por exemplo, o parcelamento da multa. E a gente queria saber da Fernanda se tem alguma outra diferença relevante entre as infrações de áreas contaminadas e as outras infrações constatadas pela CETESB. Se você também pudesse falar um pouco sobre isso, seria muito esclarecedor. No nosso entendimento, essas são as questões mais relevantes que gostaríamos de pontuar. Então, agora eu vou passar a palavra para a Fernanda novamente, para ela comentar sobre essas questões. E caso alguém tenha alguma outra dúvida sobre qualquer um desses temas, vocês podem fazer as perguntas aí na caixinha de perguntas do lado direito da tela. Obrigada. Olha, eu anotei aqui as perguntas, mas se eu esquecer alguma, você me avisa. Então, a primeira seria a forma de comunicação pelo Comunique-se, como é? Bom, a CETESB tem um cadastro já de alguns empreendedores por conta do licenciamento e também, quando foi feita a migração dos processos, nós verificamos as informações do processo físico e fizemos o cadastro no sistema do e-ambiente. Então, esse cadastro tem o e-mail, e até esse é um dos pontos para a regularização formal, tem uns 15 dias depois do recurso administrativo, justamente para a pessoa colocar o e-mail que deve receber essa notificação, e é o e-mail que a pessoa lida no dia a dia. Hoje em dia eu acho que não tem muito espaço para pessoas que não verificam o e-mail, e também se entrar no e-ambiente, independente do e-mail, os consultores, os advogados que têm o processo cadastrado como deles, aparece os Comunique-se e pode ser acompanhado esse processamento. Então, nós não tivemos nenhum problema até hoje, o e-ambiente já funciona assim, com os Comunique-se desde 2017, e principalmente nos processos licenciatórios. Como eu falei no início da live, né, tem os prazos recursais de decisões denegatórias de licença ambiental já contam com essa informação via Comunique-se. Então, assim, já temos experiência desde 2017 e nenhum problema foi identificado com relação a isso. Eu confesso que eu não lembro a segunda pergunta, então vou passar pela terceira e qualquer coisa a gente volta, que é sobre a prescrição, que é um tema muito sensível, como dito por Marcelo. Então, a prescrição punitiva e a prescrição intercorrente, ela é tratada no âmbito da lei federal. E essa lei federal é muito específica dos processos administrativos em âmbito federal. Considerando que nós temos uma lei específica no estado que trata dos processos administrativos e estaduais, nós não podemos aplicar subsidiariamente uma lei federal que é tratada e não no âmbito nacional, vamos dizer assim, e sim federal específico para a União, então IBAMA, ICMBio, e eles têm todo um regramento específico com relação a isso. O parecer da PGE é muito específico com relação a isso, que não tratando a nossa norma sobre esse ponto, é porque ela não quis tratar, e não porque nessa lacuna a gente deve aplicar subsidiariamente a legislação federal. Então, nós estamos muito seguros dessa não aplicação da prescrição punitiva intercorrente, e como você mesmo falou, Marcela, assim, não tem mais espaço para prescrição intercorrente no âmbito da CETESB ou punitiva. Nós fizemos diversos mapeamentos para ter toda a tramitação, temos prazos internos, tem nosso setor de informática, como diz ele, né, botou flag em tudo que ponto crítico para a gente poder ter esse mapeamento e não ter... porque também não é interessante para a CETESB atrasar o processo administrativo, não é interessante para o administrado, para o autuado que fica com esse débito pendente ali de julgamento, tem que fazer provisão, não é interessante para ninguém que esse processo demore. Então, nós estamos realmente muito
empenhados em resolver com celeridade esse caso. Com relação às áreas contaminadas, as especificidades disso. As áreas contaminadas é tratada por lei própria, que é a 13.577, e o decreto 59263. Nessas duas regulamentações, não há a previsão de desconto de 30%, como há na lei federal e no decreto estadual. Então, por isso, esse desconto de 30% e 15% para as autuações de áreas contaminadas não é possível. Mas o parcelamento, sim, é possível a qualquer tempo, em até 60 vezes. Eu acho que essa é a maior diferença, porque, as infrações estão descritas no próprio decreto estadual. Então, sempre que há uma área contaminada, no âmbito do gerenciamento dessa área contaminada, há uma infração, aplica-se essa legislação específica, mas, em comparação aos outros, os prazos são os mesmos, de 20 dias, e nós estabelecemos o fluxo também igual, porque antes dessa decisão de diretoria, os processos da diretoria I eram tratados, né, dentro da diretoria I, e o da diretoria C dentro da diretoria C, e agora todos passam pelo jurídico, que é vinculado à presidência. Então, nós quisemos, até bom destacar isso, o técnico que lavra o auto de infração não julga o recurso. Nós quisemos dar uma total dissociação para ter um novo olhar dessa autuação. Então, eu acho que isso é importante também deixar registrado. Marcela, eu volto a palavra para você para lembrar da segunda pergunta. Oi. A segunda pergunta era da prescrição mesmo, eram só essas 3, então todas as minhas questões foram respondidas. Vamos ver as questões aí que os nossos participantes fizeram. Eu vou passar a palavra para o Douglas, para ele ler, e aí ele repassa para quem for responder. Obrigada, Fernanda. Obrigado, Marcela. Obrigado, Fernanda. E vocês acabaram respondendo boa parte do que vieram das perguntas, mesmo ao longo da apresentação. Agradeço bastante, ficou tudo muito claro. E nós temos aqui algumas dúvidas bem de ordem prática, Fernanda, que talvez você possa nos ajudar. Uma primeira questão, que se repetiu algumas vezes, é se há algum prazo para regularização dos seus cadastros, dos seus dados junto à CETESB, para fins de recebimento dos comuniques, né, dos e-mails com essas ordens de processamento. E para quem não tiver com essa correspondência, como você explicou, o e-mail cadastrado, né, vai continuar recebendo suas correspondências por meio físico. Há algum prazo? A CETESB pretende encerrar e digitalizar totalmente essa comunicação? É uma segunda pergunta que você já acabou respondendo, que é essas infrações relativas ao gerenciamento de áreas contaminadas seguiriam ou não esse mesmo processo, que já vimos que não, porque se trata de uma legislação específica que tem um regramento próprio. E tivemos diversas dúvidas aqui relacionadas a áreas contaminadas. Eu acho que as pessoas já descobriram a nossa plateia, inclusive o seu artigo recente na revista Síntese, junto com o Elton Gloden, o gerente do Departamento de Áreas Contaminadas. E eu acho que a gente vai ter que fazer, e já fica aqui um convite, de voltarmos, inclusive com o Elton, para tratarmos exclusivamente de áreas contaminadas, que é um tema muito importante em São Paulo, muito importante para grande parte dos empresários paulistas que estão em desenvolvimento. Hoje a gente só encontra brownfields para trabalhar, então a gente precisa tratar isso muito bem. Então, Fernanda, essas eram as duas perguntas. Se puder fazer mais uma pincelada nisso, especialmente desse prazo de regularização. E ficou uma outra pergunta aqui curiosa que você já respondeu para a gente, que não, mas no mutirão que vocês fizeram, nenhuma prescrição intercorrente foi achada, que essa é a impressão do lado de cá do balcão, né? Alguns processos muito antigos, processos que ficaram parados por muito tempo, por diversas razões. E se esse grande mutirão que vocês fizeram, se alguma coisa acabou tendo essa saída por lá. Se puder fazer esses breves comentários para a gente. Bom, vamos lá. A primeira pergunta com relação ao prazo para regularização. As pessoas podem, a qualquer tempo, mudar o cadastro, atualizar esse cadastro. O ideal é que esteja sempre atualizado. A gente não vai dar prazos para, a partir de agora, verifiquem os e-mails, atualizem. Não. Cada um tem um cadastro na CETESB e tem que manter atualizado. Agora, a partir do recebimento da carta, vai ser informado o número novo do processo
e solicitado que, no prazo estabelecido, né, nessa correspondência, que se faça a atualização do cadastro, ou complete o cadastro, caso não estivesse já com a informação no processo físico. O que acontece? Muitos autos de infração são lavrados em processos que nós licenciamos, então a gente já tem grande parte do cadastro na CETESB, mas é necessário fazer uma verificação para ver se o cadastro está de fato atualizado. Então, essa é a primeira questão. Há um prazo estabelecido na correspondência e o ideal é que esteja sempre atualizado. Nós não vamos fazer um recadastramento de todo mundo. E a segunda pergunta com relação a... Meu Deus, desculpa, eu esqueci de anotar. Eu foquei aqui no prazo, eu vou devolver para Douglas me perguntar. Fernanda, não precisa nem sair daí. O comentário era se houve algum reconhecimento de prescrição intercorrente. Esse é um tema muito delicado para nós que advogamos para autuados. E então seria assim, nesse grande multirão, se vocês acabaram se esbarrando ou não com algum procedimento, algum processo que recebeu um reconhecimento de prescrição intercorrente, apesar do seu esclarecimento da determinação de TJ e da orientação de PGE de que não se aplica. Mas nesse grande mutirão se ficou alguma coisa para trás. Douglas, como nós decidimos por não aplicar, nós não fizemos nem essa análise se houve ou não prescrição intercorrente. Então, nós não temos o registro desse dado. Entendemos que não há aplicação no Estado, analisamos todas as questões, e aqui também eu acho que vale dizer que mesmo os recursos intempestivos, nós estamos analisando questão de vício, né, porque entendemos que, pelo princípio da autotutela e do princípio da verdade real no processo administrativo, nós temos que analisar se houve algum vício de lavratura, algum vício insanável, que mesmo nos casos de recurso intempestivo, nós devemos ter esse olhar. Acho que é isso. Bom, então agora para encerrar a nossa live, eu queria agradecer mais uma vez a participação da Fernanda, por ela ter disponibilizado o tempo dela. Queria agradecer também o Douglas por ter cedido o espaço e a oportunidade de eu apresentar o tema. Para mim foi uma grande honra dividir a minha primeira live com vocês. Queria agradecer a participação de todos e caso tenha restado alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente. Todos os integrantes da nossa equipe de Direito Ambiental estão à disposição para qualquer coisa que for necessária. Um bom dia a todos, uma boa semana, e agora eu vou devolver a palavra para a Fernanda para ela também fazer o encerramento dela. Muito obrigada. Olha, agradeço novamente também a oportunidade, é sempre muito bom mostrar o que a CETESB vem fazendo, essa gestão não está medindo esforços para poder dar transparência, segurança jurídica, celeridade ao administrado, né, e a própria companhia, o respeito à própria companhia e à população paulista. E também agradeço muito a todos que participaram. A CETESB, como eu falei no início, tem a diretriz CETESB de portas abertas, nós queremos ouvi-los. Quem tiver dúvida de licenciamento, antes de entrar com o processo de licenciamento, pode nos procurar para tirar alguma dúvida. Já vi com o protocolo desse processo de licenciamento pronto, tirando dúvidas, o setor logística reversa, nós também estamos trabalhando muito nessa questão. Então, assim, a CETESB inteira, as diretorias, os técnicos, as agências, a ouvidoria está inteiramente à disposição para ouvir reclamação da população, reclamação de alguma coisa que não gostaram, que a CETESB fez, elogiar, que é sempre positivo. Nós temos recebido também diversos elogios na ouvidoria, e colocar também o departamento jurídico inteiro à disposição. Nós temos marcado muitas reuniões pelo Teams, pelo Zoom, então a CETESB está realmente de portas abertas a recebê-los. E obrigada, Douglas e Marcela, por essa oportunidade. Muito obrigado, Fernanda, pelas suas palavras, pela aula que você nos deu hoje. Muito obrigado, Marcela, por todo o apoio e também por todas as suas ponderações que nos fizeram refletir bastante sobre esse tema. Nós não tínhamos intenção nenhuma de esgotá-lo, porque ele é amplo. Tratamos rapidamente sobre os seus principais enfoques e retiramos algumas das dúvidas. Esperamos que a gente tenha ajudado todos nesse novo processo administrativo sancionatório.
Agradeço mais uma vez a CETESB por ter nos disponibilizado a Fernanda para esse bate-papo, e somos testemunha dia a dia de como vocês estão se esforçando para agilizar os procedimentos, para que nós tenhamos decisões mais claras, mais fundamentadas e sempre mais ágeis. Então, parabéns por todo esse trabalho que vocês têm desenvolvido. Eu agradeço a todos a presença, lembrando que a nossa live estará disponível nos nossos canais. Vocês podem nos seguir no YouTube, na página do escritório no YouTube, e também com acessos pelo nosso site ou pelo LinkedIn. Um pedido que foi feito de disponibilização da apresentação, nós vamos verificar, e se pudermos disponibilizar, ela também estará nesse mesmo link, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Estamos aqui dentro do nosso horário. Um bom dia a todos.